Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos aqui no programa Cenário Bíblico. Eu sou o pastor Matusalém, especialista, e hoje eu vou falar sobre a samaritana no tanque de Jacó. Exatamente. A história da samaritana está no livro de João, capítulo de número 4. Exatamente. E tem detalhes nessa história importantíssimas. Detalhe para você fazer um sermão, uma palestra, uma mensagem. Então, pegue o papel e a caneta e se aproxime, porque você precisa anotar os detalhes que eu vou deixar. São detalhes profundos, baseados na Bíblia e na história. Detalhes que a maioria dos estudiosos ainda nem pensaram em falar. Portanto, meu amigo, vale a pena assistir esse vídeo até o final. E aí, se você gostar, se inscreva, deixe o like, comente, divulgue e ative o sininho para receber novas notificações. Já pegou o papel e a caneta? Então vamos aprender sobre a Bíblia Sagrada. Então, a samaritana no tanque de Jacó, baseado na história, ela tem 4 nomes. Pessoal, a samaritana tem 4 nomes. Por quê? Ela tem o nome judaico, tem o nome grego, tem o nome latino e tem o nome segundo a tradição. Então, é bom você conhecer os 4 nomes da mulher samaritana. Eu chamo ela de Iarim. É o nome que eu gosto de comentar sobre ela. Iarim, com Y, tá bom? Iarim. Então, pessoal, Iarim era aquela mulher, né, samaritana do tanque de Jacó. Jesus falou que ela teve 5 maridos e o que ela tinha naquele momento não era marido dela. Então, no caso, ela estava com o 6º marido e esse 6º marido não era dela. Então, tem ali alguns problemas, né, na parte sentimental e matrimonial, que envolvia a questão tradicional, que é muito complexo. Então, essa mulher, Iarim, tinha 4 nomes e ela teve, segundo a história, 7 maridos. Foi a única mulher na Bíblia que teve 7 maridos. Ela tinha 5 maridos. O que ela tinha naquele momento era o 6º e não era dela. E, segundo a tradição, ela se casou com Felipe, que era um diácono, e com Felipe ela teve 2 filhos, tá bom? Então, ela teve realmente 7 maridos e 2 filhos. Isso que é muito importante. O nome do pai da mulher samaritana, Iarim, o nome do pai dela era Simão. Né? Segundo a história, o nome do pai dela era Simão. E ela descendia de Sambalate. Todo mundo conhece aquela história de Sambalate. Sambalate, né? Sambalate viveu lá no tempo de Neemias, na reconstrução do templo de Jerusalém. Então, esse Sambalate deu muito problemas para os judeus, lá atrás, na história, no Antigo Testamento. E aí, Sambalate se casou e, em suas gerações, né, veio nascer essa mulher samaritana. Então, essa mulher samaritana, Iarim, era uma descendente de Sambalate e Tobias. Todo mundo conhece a história de Sambalates e Tobias. Então, é bom você conhecer a história, que aí você vai entender que Sambalate e Tobias eram um tipo de reis, né, governadores, lá do Antigo Testamento. Então, essa mulher samaritana era tipo de uma líder, ou de uma princesa. Uma mulher muito importante que vivia em Samaria. Só que ela tinha esse problema matrimonial. A mulher samaritana era uma descendente real dos samaritanos, de Sambalate e Tobias. Ela era tipo de uma princesa real. Mas ela tinha problemas na questão matrimonial, na questão sentimental. Ela não dava certo com marido algum. Segundo a tradição aí, ela tinha um problema com esses demônios aí, principalmente com aquele demônio de Lilith. Todo mundo conhece a história de Lilith,
que é ligada à pombagira, né? Que é um demônio aí da sexualidade. Então, pessoal, essa história de Lilith, ou desses demônios, né? Sucube e incube, que é ligada à pombagira, eu não vou falar hoje, porque eu já deixei tudo isso em meus livros. Se você não sabe, eu tenho 4 livros, cada livro com aproximadamente 700 páginas, tá bom? Eu tenho 4 livros que eu mesmo elaborei. E cada livro tem aproximadamente 700 páginas, tá? No final do vídeo eu vou mostrar os livros para você, porque de repente você se interessa, né, de conhecer tudo sobre Lilith, sobre pombagírias, sobre o demônio sucube e incube, e outros tipos de demônios, e também tudo sobre a mulher samaritana, o nome dos 7 maridos da samaritana, tem no meu livro, tá bom? Porque ela teve 7 maridos, 7. E em meu livro tem o nome de todos os maridos, o nome de todos os maridos da samaritana, tá? Nesse livro aqui, ó, o livro de ouro do pregador absoluto. Nesse livro de ouro tem o nome de todos os maridos da mulher samaritana. Primeiro marido, qual que era o nome? Segundo marido, terceiro marido, quarto marido, quinto marido, o 6º marido, e aí vem o 7º. O 7º marido dela foi Filipe. Filipe é aquele discípulo de Jesus, entendeu? Lá de Atos, capítulo 8. Filipe tinha 4 filhas profetisas, só que a mulher de Filipe morreu. Aí Filipe foi para Samaria e se casou com a mulher samaritana. Onde está essa história? Está em Atos, capítulo 8. Atos, capítulo 8. E também na tradição da igreja, tá? Então, estude Atos 8 e a tradição da igreja. Aí você vai complementar e vai saber o nome de todos os maridos da mulher samaritana e Filipe, que foi o 7º marido da mulher samaritana. Então, pessoal, essa mulher samaritana estava no poço de Jacó. O poço de Jacó era um poço que tinha aproximadamente 40 metros de profundidade. Em meus livros, eu deixo tudo sobre o poço de Jacó, tá bom? A profundidade, a largura, o diâmetro, né? E também eu deixo ali a história que Jacó levou 20 anos para construir esse poço próximo ao Monte Gerizim. Então, o poço de Jacó era muito profundo. E Jacó levou 20 anos para construir o poço, né, de Jacó. Tá bom? Então, em meus livros, eu já deixei tudo sobre o poço de Jacó. Não vai precisar falar mais aqui. Tá bom? Então, pessoal, essa samaritana, ela já tinha ouvido falar de Jesus. Porque Jesus curou um homem samaritano, né? O bom samaritano. Então, o bom samaritano foi um homem que Jesus curou quando ficou ferido. Então, o bom samaritano era irmão da samaritana, do poço de Jacó, tá bom? Então, essa samaritana do poço de Jacó, segundo a história, era irmã do bom samaritano, da parábola que Jesus contou. E também Jesus curou 10 leprosos. Jesus curou 10 leprosos. E um leproso que voltou para agradecer era samaritano. Entendeu? O nome dele era Rufo. O nome do leproso que voltou para agradecer a Jesus era Rufo. E esse Rufo contou a história para a samaritana. Então, essa samaritana, pessoal, já tinha ouvido falar bastante de Jesus. Então, essa samaritana estava cercada de pessoas ali que conheciam Jesus. Então, no poço de Jacó, ela conseguiu ali ter bom desenvolvimento na palestra ali, na conversa, e se deu bem, tá bom? Então, pessoal, depois que você contar toda a introdução da mulher samaritana, né? A idade dela, eu falo no livro,
a cor da pele dela, que ela era morena, eu falo no livro. Esses detalhes aí, físico e também cultural, a questão geográfica, tudo sobre a mulher samaritana está em meu livro. Então você vai fazer a introdução da mulher samaritana e depois você vai fazer a pregação. Faz a introdução e depois faz a pregação. Porque é na introdução que você vai chamar a atenção de todo mundo. Entendeu? Você vai pregar, vai falar sobre o pai da mulher samaritana, sobre a mãe da mulher samaritana, que era de uma linhagem, né, bem promissora, de uma linhagem real, de Sambalate, né? Aí você vem falando sobre o irmão da mulher samaritana, que era o bom samaritano, sobre o leproso, que conhecia também ali a mulher samaritana, o leproso Rufo. Você vai falar também sobre os 7 maridos da samaritana. Você vai falar sobre o demônio, sucube e incube, que é o tal da Pombagira e Lilith. Tudo isso tem nos meus livros. Você vai contar toda a história. Depois que você contar toda essa história na introdução, todo mundo já está de queixo caído pelo teu conhecimento. Por quê? Porque você está pesquisando a história. E muita gente não tem coragem de pesquisar. Muita gente prega a mesma coisa. São mensagens repetidas. Só que você é diferente. Por quê? Porque você compra materiais diferenciados. Dicionários, bíblias, livros. A sua faculdade foi diferenciada. Então, você hoje é pastor. Precisa conhecer bastante. É um missionário. Precisa conhecer bastante. O evangelista também, né? Se alguém perguntar para você, por exemplo, qual o nome dos maridos da mulher samaritana? Aí você não sabe responder. Né? Qual o nome do irmão da samaritana? Não sabe responder. Qual o nome dos filhos da samaritana? Não sabe. Como que a samaritana morreu? Não sabe. Está no meu livro, mas você não sabe, por exemplo. Né? Qual foi a missão? Onde essa mulher samaritana foi fazer missão? Não sabe. Então, pessoal, tudo isso você precisa saber. Jesus pregou para ela, para a mulher samaritana. Depois a mulher samaritana foi ser uma líder entre os samaritanos. Tá? Uma líder, uma tipo de pastora, né? Uma líder, pastora ali. Para pastorear aquele povo, aquele rebanho. Depois, lá em Atos 8, Jesus enviou Filipe para cuidar do rebanho com a mulher samaritana. Foi aí que Filipe se casou com a mulher samaritana, tá bom? Depois Filipe e a mulher samaritana foi fazer a obra no Egito. E lá, essa mulher samaritana morreu esfolada, né? Arrancaram o couro dela viva. Ela estava viva, arrancaram o couro com a faca dela e ela não negou o nome de Jesus. Tudo isso, pessoal, está na história, está em meus livros. Mas você precisa estudar livros bons, né? Comprar materiais, dicionários, bíblias, fazer uma boa faculdade, entendeu? E eu tenho 4 livros que eu lancei. E esses livros podem te ajudar bastante, tá bom? O primeiro livro foi o livro do Gênesis. A maioria dos seguidores do meu canal já compraram esse livro aqui. Livro do Gênesis. A maioria já compraram. Esse livro é extraordinário. Muito bom para professores, né? É um dos melhores livros do Brasil. Por quê? Porque ele fala de tudo, sobre todos, tá? É muito bom. E aí veio o segundo livro, que é esse aqui, ó. Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento, que é o segundo, tá? Aí depois, pessoal, veio o livro A Olaria de Obreiros, que é o terceiro. A Olaria de Obreiros acabou todos, mas agora está chegando uma nova remessa. Então você que está esperando o livro A Olaria de Obreiros, já pode mandar uma mensagem, tá bom? Para a gente conversar sobre o livro A Olaria de Obreiros que você está precisando. Então compre esse terceiro livro, que é o Olaria de Obreiros. E o quarto livro que eu lancei é esse aqui, olha. O livro de ouro do Pregador Absoluto. Né? O livro de ouro do Pregador Absoluto. Esse é o quarto livro que eu lancei. E agora, pessoal, eu estou elaborando um dicionário original e magnífico. Tá bom? Um dicionário original e magnífico.
Então, um dicionário para elaborar, ele requer um tempo mais aprofundado, entendeu? Então, eu não sei se eu termino o dicionário esse ano, de 2023, tá bom? Porque hoje é sábado. Hoje é sábado, dia 11 de fevereiro de 2023, tá bom? Hoje é 11 de fevereiro de 2023. Agora, mas um dicionário para fazer não é fácil, requer anos, né? Então, é muito complicado. E o dicionário que eu estou trazendo para o Brasil é original e magnífico. Então, eu vou trazer os detalhes que ninguém tem. Nem adianta procurar, porque aqui no Brasil a gente é bem limitado, né? A gente precisa estudar com os judeus, porque os judeus têm um material mais aprofundado. Inclusive, o material da Igreja Católica no Vaticano tem um material forte. Inclusive, pessoal, esses detalhes que eu trago são detalhes importantíssimos que podem te ajudar bastante no crescimento, tá bom? Então, você vai fazer toda a introdução sobre a mulher samaritana e depois você vai pregar a palavra. Você vai pregar falando sobre os 7 passos que a mulher samaritana deu para encontrar a vitória. 7 passos. E o primeiro passo foi ela sair da zona de conforto. Entendeu? Então, o primeiro passo, ela saiu da zona de conforto. Ela estava em casa, na cidade de Samaria, era meio-dia, a cabeça dela estava quente, entendeu? Ela estava preocupada com a situação que ela estava vivendo, ela estava desmoralizada, ou seja, não tinha moral, né, porque ela já estava no 6º marido. Então, né, todo mundo dizia que ela tinha um demônio da pombagira, do sincube, do incube, entendeu? De Lilith, como fala a história. Então, pessoal, ela estava vivendo ali um momento de opressão, né, psicológica. E o que ela fez? Foi tirar água. Porque a pior coisa é você se fechar. Você não pode se fechar. Tem que fazer alguma coisa, tem que trabalhar. Deus não chama preguiçosos. Tá? Então, se você é preguiçoso, tem que botar a mão no arado. A mulher samaritana estava quase deprimida. Lógico. Não é verdade? O que ela fez? Saiu da zona de conforto. Foi trabalhar. Ei, acorda pra vida, vai trabalhar. Porque tem muitos rapazes novos aí que fica dependendo do papai e da mamãe. Ei, vai trabalhar, filho. Olha a idade, tá chegando. Precisa se profissionalizar. Não é verdade? Precisa acordar pra vida. Entendeu? Você, moça, olha, precisa acordar. Entendeu? Vai trabalhar, se vira. Não fica dependendo de papai e de mamãe, não. A mulher samaritana estava ali naquela situação, né, caótica. O que ela fez? Foi tirar água. Foi tirar água. É melhor ir tirar água no poço de Jacó do que ficar ouvindo maldições, se incomodando com as críticas. Se você for trabalhar, esses detalhes aí, olha, vão ser banidos da sua vida. Entendeu? Agora, se você ficar deitado o dia inteiro aí, sem fazer nada, entra ano e sai ano, então você precisa tomar esse exemplo aqui, olha, da mulher samaritana. Né? O chá da mulher samaritana, o chá. Né? O exemplo. Ela saiu da zona de conforto, ela saiu da sua casa e foi trabalhar. Foi tirar água. Meio-dia. Meio-dia, tá bom? O sol quente. Tá? Mas ela preferiu ir trabalhar do que ficar ouvindo lorotas e ouvindo palavras de maldições. Ficar em casa, dentro de um quarto, em depressão, não vai resolver problema, não. Tem que agir, tem que trabalhar. Deus vai te encontrar no poço de Jacó. Tá? Deus está te esperando no poço de Jacó. Então coloque a mão no arado. Esse é o primeiro detalhe. Sair da zona de conforto. Vai trabalhar. Né? Traduzido aqui. Vai trabalhar. Vai ter com a formiga, preguiçoso. Tá? Pregue isso na igreja. Cuidado, que se você pregar uma mensagem dessa, o pastor vai te chamar, tá? Para uma reunião depois. Cuidado. Tem pastor que não gosta, não. Mas se seu pastor for canela de fogo, meu irmão, de monte, se seu pastor for de monte, ele vai dar glória mais alta do que os membros da igreja. Tá bom? Então vamos lá? O primeiro detalhe, sair da zona de conforto. Vai trabalhar, preguiçoso. Tá? Segundo detalhe,
relacionamento com Jesus. Relacionamento. Tem muitas pessoas que não têm mais relacionamento com Cristo. Não ora, não conversa, não fala mais com Jesus, né? Entre os católicos, fala rezar, né? Os católicos rezam. Então, meu amigo, nós que somos cristãos, usamos a palavra orar. Orar. Então, nós precisamos orar, ter essa comunhão. A mulher samaritana teve essa comunhão com Cristo, né? Lá no Poço de Jacó. É lá no Poço de Jacó. Não adianta ficar em casa, não. Tem que ir para a igreja. Tem que ir para a evangelização. Tem que ir para a escola dominical. Tem que ir para o culto de doutrina. Para o culto de ensino. Entendeu? Tem que sair da zona de conforto. Tem que ter esse relacionamento com Cristo. Então, o primeiro passo é sair da zona de conforto, né? Ó, preguiçoso. O segundo detalhe é relacionamento. É orar, é buscar, é se comunicar com Cristo. É o segundo. O terceiro é tirar água para Jesus. A mulher samaritana estava em uma situação precária, ruim. Estava em um momento de derrota. Entendeu? Então, mesmo assim, Jesus pediu água para ela. Pessoal, a mulher estava em uma situação terrível, lógico. E aí Jesus fala, eu quero de beber. Jesus poderia tirar a água para ela. Lógico, né? Jesus poderia olhar para a mulher e falar, eu vou tirar a água para ela, porque ela está mal. Meu irmão, Jesus sabe que o trabalho, o seu trabalho, a sua profissão, a sua dinâmica vai te tirar da depressão. Entendeu? Então Jesus deixou ela trabalhar. Jesus deixou ela trabalhar normalmente. Jesus não vai impedir o seu trabalho. Entendeu? Só que o seu trabalho também não pode impedir a missão de Jesus. E aí, Jesus poderia tirar água para ela. Mas Jesus não tirou água. Não tirou. Porque o trabalho faz bem. O trabalho faz bem. O trabalho faz bem. Dentro da igreja, na sua empresa, você como funcionário, tem que trabalhar bem. Porque o trabalho faz bem. Então, essa mulher chegou lá derrotada no tanque de Jacó, no poço de Jacó. O poço era fundo, entendeu? Jacó demorou 20 anos para construir o poço fundo. E Jesus deixou ela jogar o vaso e puxar a água. Quando a água chegou, aí Jesus falou, mulher, dá-me de beber. Entendeu? Dá-me de beber. Então a mulher estava em uma situação terrível e Jesus ainda pede o que ela tem. Jesus pediu água para ela. Em vez de Jesus dar água, em vez de Jesus ajudar a mulher, não ajudou, não tirou água para ela, não. O trabalho faz bem. Aí tirou água, Jesus está provando a fé dela. Dá-me de beber. Né? E aí entrou aquele diálogo que a mulher falou, como pode ser tu, judeu, pedir água para mim, que eu sou samaritana? Então, né, houve ali um diálogo ali, e ela entendeu que se ela quisesse ser abençoada, primeiro tinha que oferecer água para Jesus. Então, se você quer ser abençoado, primeiro você tem que abençoar Jesus. Tem que abençoar o ministério. Entendeu? Tem que abençoar a obra de Deus. Você quer ser abençoado? Então dê água para Jesus. Quer ser abençoado? Dê água. Dê água para Jesus. Isso aqui é muito forte, porque tem pessoas que querem receber a bênção para depois dizimar, ofertar, ajudar. Não é verdade? E Jesus aqui mostrou ao contrário. Jesus falou, eu não vou te abençoar. É você que vai me abençoar primeiro. Entendeu? Então, meu irmão e minha irmã, você está aí nessa situação e Jesus está dizendo, me abençoe. Abençoe a minha obra. Você pode estar em depressão aí. Você, nesse momento, pode estar em uma situação ruim, psicologicamente, ou ministerialmente, ou matrimonialmente. Você pode estar ruim financeiramente, né? Você pode estar no fundo do poço, podemos dizer assim. E aí, para você sair disso tudo aí, você precisa primeiro doar para Jesus. Primeiro você tem que dar água para Jesus. Entendeu? Foi isso que Jesus falou para ela, dá-me de beber. E ela poderia até falar, ô Senhor, o Senhor está olhando para mim.
eu estou chorando aqui, estou passando mal, e ainda o Senhor me pede água, Jesus poderia responder para ela, minha filha, trabalhar faz bem. Entendeu? Doar faz bem. Me abençoe. Abençoe minha obra e depois vou te abençoar. Entendeu? Isso aqui é muito forte. Então, só para a gente frisar aqui, o primeiro tópico é sair da zona de conforto. Ó, preguiçoso. Segundo, relacionamento. Conversar com Jesus lá no poço, lá na igreja. Terceiro, é doar água para Jesus, para a obra. Entendeu? Terceiro, é você doar. Quarto, é deixar o cântaro. É deixar o cântaro, pessoal. Ela deixou o cântaro ali. Por quê? Porque o cântaro era o passatempo dela. Né? Ela, quando estava naquela situação depressiva, ela pegava o cântaro, que era uma vasilha de barro, e ia pegar água no poço. Então, a desculpa dela, a vida dela era o cântaro. Porque tem pessoas que se apegam, né, ao marido, se apega ao filho, se apega à esposa, se apega ao pai, se apega à mãe, se apega ao cântaro de água, ao trabalho, à empresa, ao carro, à moto. Tem gente que coloca um componente da família maior do que Deus. Tem gente que pega um carro, uma moto, uma casa, uma fazenda e coloca acima de Deus. É o cântaro. Ela não larga o cântaro para nada. Sabe o que é isso? Falta de Jesus. Sabe o que é isso? Sabe por que você faz isso? Falta da palavra. No dia que a mulher samaritana ouviu a palavra do Messias, ela abandonou o cântaro. Sabe quando é que você vai abandonar o cântaro da sua vida? Quando você ouvir a palavra de Deus. Entendeu? Então a mulher estava ali, o disfarce dela, o passatempo dela, né? Era o cântaro. Ela não largava o cântaro para nada. Mas no dia que ela ouviu a palavra de Jesus, ela falou, hoje eu não preciso mais de disfarce. Hoje eu não preciso mais de passatempo. Hoje eu não preciso mais me importar com aquele pessoal lá de Samaria que fica me chamando de prostituta. Entendeu? Então, você precisa deixar o cântaro, o disfarce. Você, em vez de ir para a igreja, vá para outros lugares. É o cântaro da vida. Você já tem o teu cântaro para disfarçar. Entendeu? Mas só que Deus está dizendo, larga o cântaro, meu irmão. Larga o cântaro, minha irmã. Larga a vasilha. Eu tenho uma missão contigo. Vai salvar a sua família. Entendeu? Vai cuidar do reino espiritual. Busque primeiro o reino de Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é verdade? Mateus 6 fala sobre isso. Então, larga o cântaro hoje. Larga o pecado hoje. Larga o disfarce hoje. Larga a máscara hoje. Larga o passatempo hoje. E começa a fazer a missão. Começa a fazer a obra de Deus. Então, o quarto tópico é deixar o cântaro. E aí você vai perguntar, pastor Matusalém, por que a mulher deixou o cântaro? O cântaro, sabe? Era uma prova de que ela voltaria. O cântaro era o disfarce. O cântaro que ela deixou era uma prova que ela voltaria. Entendeu? Então, quando você vai à igreja e você deixa seu coração lá na igreja, é uma prova que você ama, que você vai voltar. Então, a gente sempre tem que deixar o cântaro para voltar atrás, lá. Entendeu? Tem que fazer isso. Outro detalhe. Por que ela deixou o cântaro? Ela deixou o cântaro porque ela deu água para Jesus. Lógico. Todo mundo conhece a história. Mas, logo depois, chegaram os 12 discípulos para tomar água. Também. Então, ela não podia levar o cântaro. Porque tem gente que quer abençoar somente a Jesus. E os obreiros? Como é que vai ficar? Não é verdade? E os obreiros que estão aí, olha, ralando na obra? Muitas igrejas ricas não abençoam os obreiros. Os obreiros trabalham tudo de graça. Né? Rala na vida. Um salário gigantesco entra na igreja, né? Um salário milionário.
entra lá na igreja. Mas o pastor não divide com os obreiros. Manda para a sede e esse dinheiro, né, em algumas igrejas, desaparece nos bolsos dos milionários. Não é verdade? Mas Jesus falou o que para ela? Deixa o cântaro, porque você já me abençoou e agora você, com seu cântaro, vai abençoar os meus obreiros. Vai assalariar, né? Assalariar os meus obreiros. Está aí na obra agarrado, nem uma cesta básica ele recebe da igreja. E o coitado, né, é dizimista. O coitado, né, é ofertante. Rala na vida, até passa fome para dizimar. E quando tem aquela igreja que é comprado por dinheiro, que você tem que dizimar forte para segurar o teu cargo. Porque se você parar de dizimar, o pastor já te tira, põe outro no teu lugar, você não prega mais, não canta mais, acabou. Entendeu? Então, em muitas igrejas, você tem que comprar o seu cargo. Dizimar forte. Sabe? Passar fome e colocar dinheiro na igreja. Para quê? Para você segurar o teu cargo. Então, você que está me assistindo está comprando o seu cargo. Entendeu? E Jesus nunca precisou comprar cargo. Até porque no tempo de Jesus tinha os fariseus, saduceus, zelotes, essênios, tinha também os herodianos, os samaritanos. Tinha muitas religiões naquele tempo de Jesus. Só que Jesus nunca comprou cargo. Jesus não estava nem aí para a sinagoga, para a igreja grande. Jesus nunca entrou no templo de Jerusalém para ir no lugar santíssimo, oferecer um sacrifício. Ó, meu irmão, você que está comprando púlpito, você que está comprando tribuna, você que está comprando cargo com teu dízimo, coitado de você. Meu irmão, tantas igrejas pequenas precisando do teu trabalho, do teu serviço, da tua mão de obra, e você morrendo aí nessa igreja grande, né? Coitado, lamento por você. Mas a mulher samaritana tinha que abençoar Jesus com o cântaro e a água ali. E Jesus falou, deixa o cântaro, porque daqui a pouco meus obreiros vão chegar e eu vou dar água para eles. Entendeu? Todo mundo vai ser abençoado. Então, o teu dízimo não é para abençoar somente o pastor da igreja. Até porque a igreja já está construída. Para onde está indo o teu dízimo? Né? Para onde está indo o seu dízimo? Você já analisou para onde está indo o seu dízimo? Ah, vai para a igreja, sim. E dali, vai para onde? Porque está entrando milhões. Então tem esses detalhes aí que você está pegando seu dízimo, sua oferta e colocando no bolso do milionário. E você sem o bujão de gás. E você sem o gás no bujão. Coitado, né? Então, o rico lá, o ricão que pega seu dízimo no final, já não sabe mais onde colocar dinheiro. E muitos deles nem crente é. Muitos fundadores antigos já morreram. E os seus filhos são donos desses ministérios gigantescos. Faz uma pesquisa, meu irmão. Compre livros. Faça uma pesquisa. Entra no Google. Vai pesquisando. Vai conversando aí com a liderança. E você vai saber para onde está indo o seu dízimo. Então dizime, meu irmão, em uma igreja pequena, que precisa comprar uma bateria, precisa comprar um terreno, precisa comprar um microfone Shure, porque o microfone está ruim, a caixa de som está mal, e você está pegando seu dinheiro e colocando no bolso do rico. Entendeu? Então tem que ver os valores, meu irmão. Dízimo é para construção de obra. Dízimo não é para deixar o pastor que é rico, milionário, lá no final. Entendeu? Eu falo no final por quê? Porque o seu dízimo vai para a congregação. Dali é tirado 90%, vai para a sede do Estado. E ali vai tirado uma outra soma e mandado para o líder, que nem crente é, muitas das vezes. Tá bom? Então, vigia terra. Não é verdade? Podemos concluir assim, ó. Vigia, meu irmão, com seu dízimo. Que você fala que está dizimando. Mentira que você não está dizimando coisa nenhuma. Você está enricando o rico. Porque dízimo é para construção de obra. Dízimo é para levantar. Dízimo é para sustentar o pastor e não enriquecer. Entendeu? Nesse ponto aí, o padre ou o papa assina um documento que ele não pode ser milionário. O papa não pode ser milionário. Agora você vai procurar a renda, né, a finança dos pastores do Brasil. São milionários, bilionários. Não sabe mais onde colocar dinheiro. E se você ligar lá, atrás de uma cesta básica, em alguns ministérios ricos,
você pega no mínimo aí 2 meses de prova, de banco. Entendeu? Vai falar o seguinte: obreiros na igreja pedindo cesta básica. Não é verdade? Então, vigia. A mulher samaritana abençoou a Jesus e abençoou os apóstolos com a água dela. Então, o dízimo, a tua bênção é para Jesus e para os apóstolos. E não só para um pastor que está rico e está se transformando em milionário. Gado, fazendas, carros, e dízimo, e dinheiro. E você e muitos outros da igreja aí passando fome. Entendeu? Na verdade, pessoal, antigamente, lá em Jerusalém, a igreja dividia com os pobres. A igreja pegava o dízimo e oferta para comprar cesta básica. Entendeu? Então, lá no começo da igreja, lá no começo do ministério, da era da igreja, né, século I, século II, até o século VII, entendeu? O que é que fazia? Todo mundo dizimava e no final o dízimo e a oferta era tirado para comprar feijão, arroz e tudo mais. A cesta básica para dividir. Isso está lá em Atos dos Apóstolos. Né? E hoje, o teu dízimo, né? Então, para onde está indo? Tu já viu falar na igreja que o pastor está pegando dízimo para fazer cesta básica? Fala a verdade. Coloca aqui na descrição. Coloca aqui na descrição. Porque em todas as igrejas que eu vou pregar, são igrejas, algumas, milionárias, né? Eu nunca vi o pastor falar: nós estamos recarregando dízimo para fazer cesta básica. Não vai. O dinheiro é para o rico. E o pobre tá chupando o dedo porque não tem comida, pessoal. Coitado. Entendeu? E se não dizimar, vai para o banco ainda. Então, pessoal, a mulher samaritana deixou o cântaro para abençoar a vida de Jesus e dos apóstolos. Ela deixou o cântaro também porque era um sinal que ela voltaria. Ela deixou o cântaro também para abençoar os apóstolos. E o quinto passo que a mulher samaritana deu, pessoal, foi levar Jesus para a casa dela. Ela levou Jesus para a casa dela para dar um discipulado para os samaritanos. E Jesus ficou 2 dias lá em Samaria. Tá bom? E essa mulher samaritana fez cesta básica para Jesus, procurou um hotel para Jesus ficar com os seus discípulos. Essa mulher samaritana providenciou tudo para Jesus. Então, se você for pregar, fale tudo sobre a mulher samaritana, tudo. Nome do pai, nome dos filhos, nome dos esposos, nome da mãe dela, fale tudo, a geração dela. Fale tudo sobre ela na introdução. E depois você vai falar sobre os 7 passos da mulher samaritana. Aqui eu deixei 5, mas são 7 passos. Primeiro passo, sair da zona de conforto. Né? Vai trabalhar. Segundo passo, relacionamento. Vai conversar com Jesus no tanque, na igreja. Terceiro passo, tire água para Jesus. Né? Quarto passo, abençoe os apóstolos de Jesus. O quinto passo, leve Jesus para sua casa e discipule a sua família, ganhe a sua família para Jesus. Tá bom? Então, meu amigo, tá aqui, olha, o rascunho. Aqui tem mais detalhes importantes, mas o tempo já passou. Então, meu amigo e minha amiga, eu vou terminar esse vídeo com os 3 livros em minhas mãos para você não se esquecer de comprar, tá bom? Primeiro livro é o do Gênesis. Segundo livro é o dos Sermões. O terceiro livro é o Olaria de Obreiros, que acabou e já está chegando outra remessa. Já pode mandar uma mensagem, tá bom? Você que está esperando. E o quarto livro é o livro de ouro do Pregador Absoluto. São 4 livros maravilhosos. 4 livros maravilhosos. São os melhores livros do Brasil. Então não tem desculpa. Não tem desculpa. Nesse livro eu deixo tudo sobre a mulher samaritana. Tudo sobre os samaritanos. Tudo sobre o Monte Gerizim. Tudo sobre o tanque de Jacó. Tudo sobre os apóstolos de Jesus. Tudo sobre tudo. Tem nesses livros aí. São os melhores livros do Brasil. E todos estão na promoção. Para você adquirir, mande uma mensagem de WhatsApp nesse número que está aqui na tela. Eu vou te responder.
A minha esposa, pastora Jacide Nóbrega Calheira, vai estar te respondendo. Mande uma mensagem. Não é amanhã, meu amigo. Chega de blá, blá, blá. Pregue lindo, pregue bonito, ganha alma, pregue forte. Entendeu? Compre esse material. Compre um livro, depois compre outro. Mas compre materiais bons. Porque tem aquele livro que você estuda muito e aprende pouco. Em meu livro, você estuda pouco e aprende muito. Entendeu? Por quê? Porque no meu livro não tem blá, blá, blá. Não tem isso. É Bíblia, é história, é cultura judaica, cultura grega, é cultura sumeriana. Eu trago detalhes fortes. Então, eu sou o pastor Matusalém Especialista. Este é o programa Cenário Bíblico. Se inscreva em meu canal, deixa o like, curte, divulgue, tá bom? Deixa o comentário na descrição e ative o sininho para receber novas notificações. E que Deus te abençoe, no nome de Yahushua, Jesus. Atenção, você que gosta de conhecimento profundo. Agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completas do Livro de Gênesis, por Matusalém Especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408 0257 ou 62 99372 7723. Atenção, alunos e mestres, doutores e doutorados. O segundo livro do pastor Matusalém Especialista já está na pré-venda e você já pode adquiri-lo. O Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento. Uma obra magnífica com mais de 700 páginas repletas de detalhes hebraicos, aramaicos e gregos que trazem a evidência da história bíblica e extras bíblicas mais antigas do mundo. Este livro apresenta 50 sermões com milhares de particularidades textuais, temáticos e expositivos, levando em consideração os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica, como, por exemplo, título, tema, texto, introdução, tópicos, conclusão e apelo. No Livro dos Sermões, você vai encontrar detalhes culturais, biográficos, geográficos e linguísticos que a maioria dos estudiosos brasileiros nunca ouviu falar. São centenas de informações históricas, mostrando o passado, o presente e o futuro de vários personagens da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Quero antecipar que verdadeiro sermão é formado com começo, meio e finalização. Portanto, este livro dos sermões é essencial para que todos os leitores continuem fazendo sermões, mensagens e palestras diferenciadas e continue crescendo na graça e no conhecimento. Ligue agora mesmo e reserve o seu exemplar pelo número 62994080257.